Antes de ler o texto, só quero dizer que eu pretendo começar hoje uma série de sermões em cima da vida do rei Ezequias. Ezequias não é um rei muito conhecido, então às vezes a gente pega certas porções da Bíblia que não são tão conhecidas e temos a chance de explorar e ver como a Bíblia é rica, como ela é instrutiva, toda ela é útil para o nosso ensino. E eu acho que o rei Ezequias tem algumas coisas, a história dele, o registro da história dele, tem algumas coisas a nos ensinar que são preciosas. Então eu pretendo estudar alguns domingos sobre a vida desse rei, algumas coisas que nós vamos aprender sobre vida cristã como um todo. Tanto o que fazer na nossa vida pessoal, quanto o nosso comportamento na igreja, culto, uma série de coisas que temos a aprender dessa personagem. Bem, vamos ler o texto primeiro. E depois eu passo a explicar um pouco. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, de 1 a 5, vamos ler juntos. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos dê iluminação, nos dê entendimento da sua palavra. Feche os seus olhos, eu vou orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante de uma história não tão conhecida, o início de uma história não tão conhecida, e o nosso desejo é aprender com a Tua palavra, é aprender com esse livro que nós chamamos de Palavra de Deus. Portanto, nós pedimos que o Senhor realmente fale conosco, e que nós ouçamos essa história como se o Senhor estivesse diretamente falando conosco, que o ensino da Tua palavra seja claro e seja aplicado às nossas vidas. Pedimos isso porque só o Espírito Santo pode produzir isso em nosso coração. Então nós oramos em nome de Cristo e pedindo o auxílio do Espírito. Amém. Eu fiz a seguinte pergunta para mim, porque eu imagino que talvez você fizesse essa pergunta para você. Por que estudar esse rei? Por que gastar alguns sermões em cima de um personagem real, isto é, um rei, que não é nem tão destacado como Davi e Salomão, porque ainda fazer uma série sobre Davi, você fala, não, é Davi, né? Até televisão está fazendo histórias sobre Davi, né? Salomão é um rei cheio de pompa, de glória, mas Ezequias não é. Ou talvez, por que não estudar uma outra parte da Bíblia com a qual nós identificamos mais? Tipo o livro dos Salmos. Já percebeu como o livro dos Salmos é precioso para tanta gente? Nós temos uma certa facilidade de nos identificar com os Salmos. Até quem não é cristão gosta de vez em quando de ler Salmos. Mas por que estudar a história de um rei como Ezequias? Até porque faz parte daqueles livros que cansam a gente um pouquinho. Se você já fez sua leitura devocional em casa, se você tem o costume de pegar a Bíblia e lê-la devagarzinho, dia após dia, ou de tempos em tempos, para você fazer uma reflexão, e você já leu o livro dos reis, o livro das crônicas, você vê que cansa um pouco. Surgiu um rei, fez o que era mal, fez o que era reto, e ele fez assim, assim, assim. E depois veio outro rei, mesma coisa. Veio outro rei, mesma coisa. Outro rei, mesma coisa. Chega no final você fala assim, parece que não muda muito. Tem uns detalhezinhos aqui a colar, mas até as falhas são semelhantes. As idolatrias. Então parece que é uma história um pouco cansativa e com pouco proveito. Então por que estudar esse rei? A primeira resposta que eu poderia dar é que a Bíblia diz assim, dela mesma, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso já seria resposta suficiente para dizer, se toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, então vamos estudar essa parte. Mas tem outras razões que eu gostaria de apresentar que eu acho que são muito úteis para a gente crescer e aprender. E eu espero que isso seja útil para você, como tem sido para mim.
Primeira razão que eu acho que é importante a gente estudar a história desse rei é porque a história da monarquia, isto é, do período que tiveram reis em Israel, apresenta o homem como ele realmente é, sem maquiagem, sem nada que o camufle. Por quê? Até reis gloriosos como Salomão, Ezequias, Josias têm as suas falhas reveladas. Outros reis nem são tão expressivos assim. Alguns são totalmente maus. Mas até os reis gloriosos, até eles, têm suas falhas reveladas. A Bíblia não esconde, não camufla. Uma das coisas que a gente aprende com isso é que o ser humano é sempre igual. Interessante isso, nós temos o costume de dizer assim, na nossa época é diferente. Antigamente, a gente não fala assim? Antigamente parece que a sociedade era assim. Eu sei que em certos detalhes a sociedade muda, mas o ser humano é sempre igual. E o seu coração é enganoso e o conduz a pecados e a cair em idolatria. Então, quando a gente vê rei após rei, após rei, após rei, fazendo certas coisas semelhantes, inclusive nas falhas, você começa a entender como não há tanta mudança de época para época, porque o ser humano, essencialmente, nos seus problemas mais internos, ele é o mesmo. Uma segunda razão para a gente estudar esse assunto é que o livro dos reis tem um propósito muito interessante. E eu falo livro dos reis porque, quando você olha na Bíblia, você vê lá, primeiro reis, segundo reis, mas na verdade é um livro só. É um pacote só. E ele foi escrito num período interessante, ele foi escrito durante o cativeiro babilônico. Para quem não está acostumado com a história da Bíblia, tem um trecho da história do Antigo Testamento que é importante você saber. Quando Israel não tinha rei, eles pediram rei, porque eles queriam ser como as outras nações. Deus concedeu esse pedido, eles tiveram reis, alguns deles famosos, né, como Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, rachou o reino. E então surgiram o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá. E eles não se juntaram mais. E eles caminharam duas trilhas bem diferentes. O reino do norte abandonou Deus totalmente, os princípios, os valores cristãos totalmente, a ponto de ser castigado por Deus quando um país, uma nação, um império chamado Assíria, veio e tomou e destruiu Israel. Judá ficou fiel por algum tempo, mas teve reis maus, mas teve alguns reis bons, mas também acabou caindo em pecado a tal ponto que foi levada para o cativeiro babilônico. A Babilônia era a grande nação, o grande império da época, e tomou Judá. Quando o reino do sul, Judá, foi destruído pela Babilônia, alguns foram levados cativos. Reis foi escrito nessa época, durante o cativeiro. É uma história da monarquia para quem está no cativeiro. E isso é interessante. Por quê? Quem está no cativeiro está muito frustrado. Está muito desapontado com o plano de Deus. Deus, era aqui que o Senhor queria nos levar? Olha só o teu povo, isso aqui não é o teu povo. Isso aqui não é o povo que o Senhor ama e tanto cuida. Olha aqui, ó. Olha onde nós estamos. Muitos frustrados com a providência divina. Só que Reis não é uma história contada objetivamente, no sentido de que ela conta todos os detalhes. Não. Ela é uma história seletiva para ensinar uma lição teológica. Deus queria mostrar para o povo onde é que eles haviam se metido, por assim dizer. Por que é que eles estavam lá? E como eles caminharam geração após geração e se afundaram em idolatria. E é por isso que o cativeiro tinha vindo. Então o livro dos reis, na verdade, é uma lição triste, mas importante que eles precisavam aprender. Eles não estavam lá porque Deus simplesmente virou a cara para eles. Mas eles estavam lá porque eles haviam se colocado em situação de pecado. Às vezes a gente precisa disso na nossa vida, né? Tantas vezes você reclama e fala assim, eu não sei porque que eu estou aqui. Aí alguém fala assim, mas você lembra daquela decisão que você tomou assim lá atrás? Você lembra disso aqui que você fez? Você lembra disso aqui? É por isso que você chegou onde você está. E o livro dos reis é uma lição importante para nós nesse sentido. Mas tem uma terceira razão, e essa é o bojo do meu sermão, que é o relato de Ezequias dentro do propósito desse livro. Isto é, se por um lado ele mostra o juízo de Deus, por que eles estavam no cativeiro, Ezequias é uma história de esperança para quem está no cativeiro.
E tem uma coisa curiosa, o livro dos reis termina assim, ó. Termina até de forma um pouco abrupta e um pouco estranha. Termina com a libertação de um rei que estava cativo, chamado Joaquim. Então, o que isso despertava na mente do povo judeu que estava cativo? Talvez haja esperança de libertação. Se o nosso rei que estava cativo foi liberto, talvez Deus vá nos livrar também. Nessa esperança de libertação, a história de Ezequias é um exemplo de reviravolta quando a derrocada parecia inevitável. Então é por isso que eu gostaria de começar a estudar a história de Ezequias com vocês e aplicar isso às nossas vidas. Por quê? Porque olha como é que o livro dos reis fala de Ezequias. Olha para o verso 5, impresso aqui no nosso boletim. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Quando você vê uma frase como essa, é para saltar os olhos. Você está lendo a história dos reis, e aí de repente fala assim, olha, nunca houve rei em Judá como ele, nem antes, nem depois. Você fala, opa, esse rei então é para chamar a minha atenção. E de fato, o autor queria chamar a atenção para o fato de que Ezequias se destacava, ele era exemplar não só para o povo, ele era exemplar para os demais reis de Judá. De toda a linhagem que havia passado, todos os reis que haviam passado pela nação de Judá, Ezequias era um dos que mais se destacava. Diz o texto que nunca houve ninguém como ele. Então, ele é apresentado como um exemplo de integridade. Para nossa tristeza, a história mostra que o filho dele foi exemplo de impiedade, Manassés. Mas ele foi um exemplo de integridade. Em parte, por que ele é destacado assim tanto? Em parte porque ele substituiu um rei mau. E é fácil substituir um rei mau. Basta você fazer algumas coisas direitinho. É igual o prefeito, que a gente fala assim, esse prefeito tá bom, né? Não, ele é mais ou menos, é que o anterior era muito ruim. Então, quando a gente substitui alguém que... Ou quando você fala assim, ou governador tal, ou se não pastor, eu já vi isso dito de pastor. Ah, ele está fazendo isso é porque o outro não fazia o serviço dele direito. Qualquer palavreado desse, qualquer linguajar desse, mostra que você pode ser destacado pelo pouco que você faz. Mas eu acho que Ezequias é mais do que isso. O texto fala que ele confiou em Deus. E esse confiar é muito interessante. Essa palavra confiar, a ideia de estar seguro, de não ser abalado, ela aparece 181 vezes no Antigo Testamento inteiro. Lembra que o Antigo Testamento é 3/4 da Bíblia. 20 vezes só na história de Ezequias. Quer dizer que esse rei confiou de uma maneira diferenciada. Porque das 180 vezes, quer dizer, 1/9 das vezes aparece na história desse rei. Confiou no Senhor Deus, confiou e você vai confiar. Então é uma palavra que se destaca muito na história de Ezequias. Ele era um homem que confiava no Senhor Deus para duas coisas. Tanto para resolver questões políticas, ele desafiou os maiores poderes da época, no caso a Assíria, era o maior poder da sua época. E ele também reestruturou totalmente o culto, de uma forma que ainda não havia sido feita. Então ele confiou em Deus de maneira espetacular, de forma incomparável. Né? Então o louvor conferido a esse rei é digno de atenção. É como se o livro dos reis estivesse narrando, rei após rei, e de repente dissesse assim, presta atenção agora. Sabe quando a gente fala assim? Presta atenção. Você acabou de prestar atenção no que eu falei. Tem um tal de Ezequias, deixa eu te contar a história dele. Então ele destaca esse rei. Mas o que é destacável dele? Por que ele é tão louvado assim? Nunca houve ninguém antes nem depois. E eu quero começar falando do fato que ele não teve um berço notoriamente bom. Eu acho que uma das razões para ele ser destacado de forma impressionante no livro dos reis é porque ele não teve um berço assim tão espetacular. Agora vocês entendem por que eu li no meio da liturgia a história do rei Acás. Acás foi o pai dele. Aquele que até ofereceu filho em sacrifício, que praticou idolatria, que imitou o altar de outra nação, que trouxe impurezas para dentro do templo, que tirou do templo as coisas sagradas que Deus havia ordenado que ficassem lá. Tudo foi o pai dele que fez. Ezequias cresceu num lar assim. Um homem que tornou impuro tudo que era sagrado. Acás era o pai mau de Ezequias, que não havia confiado em Deus.
Tem um momento na história de Acás que Deus o desafia a confiar nele por intermédio do profeta Isaías e fala assim, ó, pode pedir um sinal. Pede um sinal que eu vou te dar. Deus falando por intermédio do profeta Isaías. E Acás, parecendo piedoso, fala, não, como é que eu vou testar o Senhor Deus? De maneira nenhuma, não vou pedir um sinal. E aí Deus fala assim, pois eu vou te dar esse sinal mesmo assim. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Essa profecia, que depois é usada para Jesus Cristo, é citada para Acás. Porque Acás não confiava no Senhor. Mas Deus era capaz de fazer até virgem dar à luz um filho. É isso que Deus estava querendo ensinar para um rei que não confiava nele, como era o caso de Acás. Esse foi o berço que Ezequias teve. É mencionada a mãe dele, mas a gente não sabe nada da mãe. Pode ter sido instrumento para ensinar a verdade de Deus para ele? Pode. Mas a Bíblia não fala. E quando a Bíblia não fala, uma das coisas que a gente aprende é entender que foi pela graça que ele se tornou o que ele se tornou. Tanto é que num outro texto que a gente não leu aqui, diz que no primeiro mês do seu reinado ele já botou para quebrar, para usar uma expressão bem popular. Ele já fez limpeza geral no templo no primeiro mês. Quer dizer que ele foi treinado nos seus valores, na sua fé, nos seus princípios antes de começar a reinar. Porque no primeiro mês ele já tinha o plano pronto. A graça de Deus foi capaz de fazer algo extraordinário. Já que o seu pai lhe dava uma educação ruim, um péssimo exemplo, e nós não temos informação nenhuma da mãe, então é a graça de Deus que nos torna retos. E por que eu estou destacando isso? Tem algumas razões. Primeira delas, e essa é importante, escute isso aqui. Nós não devemos atribuir aos nossos antepassados os nossos pecados. E como isso é comum. Sabe, Heber, meu pai era assim, ó. Por isso que eu tenho dificuldade. Minha mãe era assim, ó. Eu fui criado num lar assim. Na minha casa, era normal fazer isso. Quantas vezes a gente não ouve? E talvez até fala desse jeito. Mas Ezequias não podia dizer, olha, eu não consegui ser reto porque olha o meu pai. Não. Ele não só foi reto, ele foi reto de forma espetacular, fora do normal. De tal forma que não houve ninguém, nunca antes nem depois, em toda a história de Judá, que tenha sido igual. E é interessante que isso não é dito só de Ezequias, não. O que eu estou falando de ser um bom rei depois de um mau rei, isso aconteceu com os grandes reis de Judá. Asa, Ezequias e Josias foram os 3 reis que mais fizeram reformas e mudanças e limparam o povo da sua impureza. Eles foram reis que foram filhos de pais maus. Todos eles foram reis, filhos de pais maus. Isso mostra que Deus pode sim, pela sua graça, reverter os nossos problemas, os nossos vícios, as nossas dificuldades. E tem mais. Alguns, às vezes, culpam pais, educação ou os costumes por certas práticas errôneas, né? Mas a gente tem que entender que nem sempre os pais são instrumentos de Deus para educar alguém no caminho. Às vezes, pela graça de Deus, os pais não influenciam tanto os filhos. Olha que tristeza eu dizer isso, mas é verdade. Embora a gente enfatize, eu estou aqui querendo defender a importância de sermos bons educadores dos nossos filhos. Não estou dizendo que isso não é importante, mas Deus pode ser tão gracioso que Ele levanta adolescentes e jovens que amam a Ele a despeito dos pais. A despeito dos pais. O pai pode ser um desinteressado, um desligado. A mãe pode não prestar atenção naquilo que está sendo dito domingo após domingo. E o filho, por graça de Deus, ser alguém que ama ao Senhor. Que abraça as coisas do Senhor. A educação dos pais, então, pode não ser decisiva. E Deus, pela graça dele, pode fazer com que... com que alguém anda no caminho certo. Assim como pais que são retos e que educam seus filhos bem podem ter filhos rebeldes, o inverso também pode acontecer. Deus também pode levantar filhos piedosos de pais
ímpios. Mas a primeira lição mais importante que eu gostaria que nós entendêssemos, refletíssemos nesse primeiro momento, é que nós não devemos culpar o nosso passado pela maneira como a gente anda aqui. Eu sei que muitas vezes influencia, mas não é justificativa. Não é justificativa. O povo no cativeiro fazia isso. O livro dos reis está ensinando isso para o povo do cativeiro. Sabe por quê? No cativeiro eles reclamavam dizendo assim, nossos pais comeram as uvas estragadas e os nossos dentes é que ficaram apodrecidos. Eles tinham um provérbio assim, de uvas ruins e dentes agora estragados. Tal. Eles citavam esse provérbio para dizer, a gente que está pagando o pato. Mas aí o profeta Ezequiel fala nada disso. A alma que pecar, essa morrerá. Vocês estão onde vocês estão? Não é por causa do passado de vocês, porque vocês escolheram continuar em idolatria. Continuar. Vocês poderiam ter escolhido, como Ezequias, mudar, quebrar, romper com esse ciclo de pecado. Mas vocês não escolheram isso. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que o profeta Ezequiel ensinou para o povo no cativeiro. E a história de Ezequias é um exemplo disso. Mas tem uma outra coisa que me impressiona. Não só foi reto porque ele foi destacado não só porque mesmo tendo pais, ou pelo menos o pai mau, ele conseguiu ser reto. Ele fez uma outra coisa impressionante. Ele fez um feito até então inédito. Quando você lê verso 3, o verso 4 principalmente, isso não chama tanto atenção, mas eu quero ler de novo e vou explicar porque esse verso é extraordinário. Verso 4 fala assim, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada Neustã. O começo do texto fala assim, removeu os altares idólatras. Numa outra tradução fala assim, removeu os altos. Você está lendo o livro dos reis? Eu lembro que eu falei que repete muito. Você lê assim a frase, remover os altos não parece grande coisa, mas eu te garanto, é grande coisa. Eu vou dizer por quê. Quando você olha para a história do livro dos reis, você percebe que os altos eram uma coisa tão impregnada na vida pecaminosa de Israel. Começou lá em Salomão. Lembra que Salomão teve muitas mulheres e a idolatria entrou à história de Israel por causa do contato dele com muitas mulheres. E lá começaram a se fazer altos, que eram esses lugares mais elevados, como se você fosse mais próximo da divindade num lugar alto. Tem gente que gosta dessas coisas. Houve tempo que até evangélico ia orar no monte. Parecia mais sagrado, mais santo. Né? Esse é um costume pagão. O pagão faz isso. Ele constrói pirâmide onde? Em lugares elevados. Ele constrói aqueles zigurates, né? Aqueles monumentos, onde? Em lugares supostamente cheios de espiritualidade ou de energia. É assim que o pagão pensa. É assim que o não cristão raciocina. Ele acha que ele precisa estar no lugar certo para adorar a divindade dele. Ele não crê num Deus que é presente em todo lugar, que pode ser adorado na chácara, em casa, no quarto. Ele não pensa assim. Então eles construíram altares em lugares mais elevados, os chamados altos. E quando esses altares começaram a entrar, tem uma coisa muito curiosa da história de Judá, muito triste. Fala assim que um rei bom levantou, ele fez o que era reto perante o Senhor, só não conseguiu remover os altos. Depois surgiu um outro rei, fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não conseguiu remover os altos. Aí o outro fez o que era bom, mas não conseguiu remover os altos. Isso é dito de vários reis, de Asa, de Josafá, de Joás, de Amazias, de Urias, de Jotão. Todos eles foram retos. Presta atenção, não estou falando de rei ruim. Estou falando de rei bom, mas que não conseguiu remover os altos. Sobe Ezequias, o que ele faz? Remove os altos. Essa frase, por mais que seja curtinha, é muito significativa. Por quê? Porque significa quebrar com um vício pecaminoso antigo, que já durava cerca de 200 anos. Lembra, 200 anos na nossa história é coisa assim do nosso tataravó, a gente não consegue nem mensurar. Já tem 200 anos que a gente faz isso. 200 anos são as instituições mais antigas do nosso país, né? Quando a gente pensa em 200 anos. Pois ele quebra com uma tradição de mais de 200 anos de adorar em lugares altos. Mas tem mais. Tinha uma idolatria que surgira no meio deles, não veio de fora.
Você lembra da história em que Moisés está conduzindo o povo no deserto e Deus manda serpentes e elas estão picando, as pessoas estão morrendo, e aí ele constrói uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze seria curado. Pois bem, essa serpente de bronze foi preservada. Como talvez uma espécie de um lembrete, um xodozinho daquilo que Deus havia feito no passado. O problema foi que, de tempos recentes, tinha se tornado objeto de idolatria. Mas é difícil reconhecer isso, sabe por quê? Porque não é que eles assim, idolatravam, eles só queimavam incenso. Você viu como o escritor é sagaz? Ele está dizendo assim, ó, eles prestavam uma certa honra. É diferente, não é que a gente adora. Você já não ouviu gente falando assim? A gente não adora, a gente só assim respeita, não é? Você já não ouviu esse argumento antes? A gente só assim admira. É isso que eles faziam. Mas Ezequias entendeu que esse queimar incenso era prestar culto a essa serpente de bronze antiga, que já tinha cerca de 700 anos, desde os dias de Moisés. E ele quebra uma serpente de bronze de 700 anos de idade. Estou falando de um negócio assim que seria considerado crime contra a história da humanidade. Né? Hoje em dia a gente não coloca no museu. 700 anos, isso é da época da Idade Média, se fosse pra gente. Mas ele resolve quebrar com tudo. Ele resolve romper com aquele pecado. Por que eu estou querendo destacar essa ideia de remover os altos e quebrar a serpente de bronze? Presta atenção, e essa aqui é uma das coisas mais difíceis. Ezequias faz algo que chama a minha atenção. E é exemplar para mim também, eu espero que seja para você. Ele consegue romper com pecados antigos. Como é difícil quebrar com pecados antigos. Tem razões para isso. Em primeiro lugar, é difícil quebrar com hábito. Não é? Nós temos hábitos que são muito difíceis de serem abandonados. E eu não estou falando só de hábito pecaminoso. No primeiro momento, pense em hábito de forma assim ampla. Pode ser errado, pode ser ruim, mas pode também não ter nada de errado. Mas é um hábito, você gosta. Tornou-se comum. Ou talvez até você não goste, mas parece que é a sua personalidade. Você fala assim, pastor, eu não consigo deixar de chegar atrasado. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de não fazer um comentário indevido depois de um fato acontecido, né? A linguinha não segura. Tem gente que não consegue deixar de acordar tarde. É um hábito. Tem gente que não consegue deixar de mentir. Tem gente que não consegue deixar a pornografia. O ponto que eu quero colocar é que todos os hábitos são difíceis de serem quebrados, porque eles são hábitos. Podem ser pecaminosos, ou podem até não ser, mas se tornarem pecaminosos pelo que eles significam. É alguém que começa a usar esses hábitos de repente aproveitar o final de semana para ir para a casa do campo ou a casa na praia e diz assim, tá difícil, eu vou na igreja, mas a igreja de vocês é de manhã, sabe, Marisa? E eu tô na praia, eu volto à tarde. São hábitos. Mas não é difícil só por serem hábitos. É difícil porque tem que ter muita coragem para romper com tradições que são preciosas. É muito difícil. Tem que ter muita coragem para romper com pecados pessoais ou de família que são tradicionais. Eu lamento dizer isso, mas é verdade. A gente tem certas tradições que são pecaminosas. São tradicionais alguns desses pecados, né? É difícil, às vezes até criticá-los, porque parece que já faz parte da vida da sua família. Todo mundo já faz isso há tanto tempo. Todo mundo já está nesse hábito, nesse costume há tantos anos, que eles nem percebem mais ser pecaminoso. Como é difícil romper e como exige coragem. Alguns de nós dizem assim, eu sou explosivo. O outro fala assim, eu sou meio gozador mesmo. O outro diz, eu sei que eu sou um pouco crítico. Quando ele fala um pouco é porque ele está sendo muito generoso consigo mesmo. Ou eu sou meio polêmico. São características que a gente justifica dizendo assim, mas é meu jeito, eu sempre fui assim. Liga não, viu? Sou assim mesmo. A gente não diz assim? Ou as pessoas não falam isso?
Porque a gente tem dificuldades de romper com certos vícios e alguns deles pecaminosos. Qualquer que seja o costume, seja ele pecaminoso ou não, é preciso muita audácia e coragem para romper com ele. E eu quero terminar falando do que isso tudo tem a ensinar, primeiro ao povo que estava lendo esse livro, essa história, e depois a gente. Lembra que eu falei que Ezequias é destacado de forma a ser acima dos demais reis de Judá? A vida dele é um exemplo. Por quê? Porque embora tivesse um berço ruim, pelo menos da parte do pai, ele foi capaz de ser íntegro, mas não só íntegro como outros reis, a ponto de quebrar com pecados antigos. Mas o que os exilados que estavam lá no exílio babilônico, eu falei que esse livro de reis foi escrito para eles, o que eles tinham a aprender com isso? Eles têm tudo a ver com Ezequias, presta atenção. Eles também tinham um passado desencorajador, mas eles também poderiam conduzir suas vidas de uma forma inédita. Israel nunca tinha sido íntegro como era para ser. Eles podiam. Eles podiam ser a geração disposta a viver do jeito que Deus pedira. Lembra que eu falei que o livro despertou essa esperança porque ele é escrito quando o rei Joaquim é libertado? Pois bem, agora eles têm um referencial para uma reviravolta que eles precisavam, que era Ezequias. Ezequias é um exemplo de alguém que teve um contexto ruim, mas foi correto no seu caminhar com Deus. E não só como outros, foi espetacularmente correto. Mas isso não vale só para quem está lendo o livro naquela época do exílio, vale para nós também. Porque todos nós temos histórias passadas que nos entristecem. Todos nós temos. Você começa a lembrar de algumas coisas que você fez, ou que você passou, você se entristece. No cantinho lá, talvez na frente dos outros você tenha até vergonha, mas no cantinho lá você tem vontade de chorar. Vontade de lamentar as coisas que você já fez e já praticou. Todos temos hábitos no presente que são difíceis, que nós lutamos contra esses hábitos. Quando a situação aperta nas nossas vidas, a gente muitas vezes se sente como os exilados, a gente se frustra com a providência de Deus. Não sei por que eu estou nessa situação. E a Escritura nos apresenta como integridade é possível, mesmo quando o nosso pecado é vergonhoso. Mesmo quando o nosso passado, é vergonhoso. A Bíblia tem exemplos disso. Você lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um homem que era a empáfia encarnada. Era a soberba em carne. Ele era o rei do reino mais poderoso da terra. E mesmo quando Deus deu demonstrações de que Deus era todo poderoso, ele ainda assim olhava para o seu reino e falava assim: cara, você é bom. Olha só o que você tem na sua mão. De fato, reino como esse não tem igual. E Deus o humilha a tal ponto que ele louva o Senhor como poucos de nós conseguem louvar. Deus consegue quebrar até o mais soberbo. Lembra do exemplo do gadareno que era endemoniado? Ele era tão assim deprimente a situação dele que todo mundo o entendia como louco. A história no Novo Testamento diz que ele era um homem que era desprezado na comunidade. E Jesus Cristo o transforma a ponto das pessoas estranharem: quem é esse homem? Ajuizado, endireitado, bem vestido, falando direito, falando até de Deus. Inclusive ele foi um evangelista. Lembra que depois que ele é liberto por Jesus Cristo, ele quer ir com Jesus. Jesus falou: não, fica e fale para os seus. E ele vai ser um missionário na sua região. Ele era um endemoniado que causava pavor. Mas o passado vergonhoso dele não é empecilho para ele ser liberto. A Escritura também diz que é possível quebrarmos com velhas tradições e com pecados antigos. É possível. Eu lembro do exemplo de Pedro. Pedro teve dificuldades, mas Deus ensinou Pedro como lidar com os gentios. Pedro era um judeuzão típico. E ele achava que, como judeu, o povo dele era mais especial do que os demais. Os demais são gentios. Né? Como a gente costuma dizer assim: quando é brasileiro, quando é de fora é gringo. A gente não fala assim? A gente julga todo mundo, nessa hora você bota todo mundo no mesmo pacote. É tudo gringo. O judeu fazia igual. Se não é judeu, é gentil. E Pedro tinha uma dificuldade com gentios. Até que o dia em que Deus mostrou para ele um lençol com vários animais, falou assim: come. Tinha animal impuro lá. Ele falou: não, senhor, não posso. Come, Pedro.
Eu purifiquei tudo. E ele passou a entender que Deus estava ensinando para ele sobre o contato com gentios. Ele vai para a casa de um gentio chamado Cornélio. Lá algo espetacular acontece. As pessoas creem em Deus de forma fantástica. E o Espírito de Deus desce sobre eles. E eles se tornam novas criaturas. E aí Pedro aprende uma difícil lição. Ele fala assim: por que nós deveríamos recusar o batismo para eles se eles receberam o mesmo Espírito que nós? Em outras palavras, ele é igual a mim. Mas custou para o Pedro aprender isso. Teve um momento que ele teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Lá em Gálatas 2 fala que ele estava com os gentios assim, tudo bem com eles. Aí chegaram os judeus, aí ele começou a se portar como judeu. E Paulo o repreende na frente de todo mundo por causa da maneira como ele destratou os gentios. Ele penou, mas ele aprendeu. É difícil quebrar com pecados antigos? É, mas é possível. E eu queria que você ouvisse isso essa manhã. Eu queria meditar nessas coisas nessa manhã. Por quê? Porque nós estamos começando um ano. 2012 pode ter sido frustrante para você em certas áreas, espiritualmente falando. Você ficou aquém do que você gostaria. Se você ama o Senhor, você provavelmente ficou aquém do que você gostaria. Então, se você ficou aquém, tem 2013, onde é possível romper com pecados antigos. Mesmo que 2012 não tenha sido bom. Porque um passado ruim não impede você de ter um presente íntegro na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de estudar o início da história desse rei que teve um contexto bastante difícil, mas foi impactado a tal ponto que viveu uma vida exemplar pela tua graça, é verdade. Não por méritos dele, mas pela tua graça. Senhor, é bom saber que passados que nos envergonham e vícios que parecem nos aprisionar não são motivos para nós desanimarmos da caminhada cristã. Eu sei que há várias pessoas aqui nessa manhã que lutam contra essas coisas, que se entristecem por causa do seu passado ou se entristecem por causa dos seus vícios. Nossa oração é que o Senhor use a tua palavra para levá-los a ter coragem suficiente para começar de novo debaixo da tua graça. Senhor, é o início de um ano e é uma oportunidade boa para nós fazermos compromissos contigo. Leva-nos a tais compromissos, de nós de fato prometermos andarmos contigo, estarmos mais próximos do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém.